Bom dia, tudo bem? Eu continuo gripadinha, molinha. O terceiro B que tem essas 2 aulas seguidas. Não se preocupe não que vai ser levezinha. Eu tive que regravar esse vídeo porque eu tinha colocado uma música dentro do slide e aí foi bloqueado no YouTube por causa dos direitos autorais. Eles acham que tá com o canal no YouTube, essas coisas, é por causa de dinheiro. Não sabendo eles que eu não gosto dessas coisas, eu só entrei por causa da necessidade de dar aula. Foi o meio que eu achei mais tranquilo e até menos monótono de dar aula. Mas vamos lá. Eu vou tentar colocar a música à parte, né? É uma música que mostra coerência. O legal dela estar no slide era porque ela no slide, ela ia passando, eu ia pausando e comentando, mas ela vai estar agora à parte, então eu não vou poder ficar pausando e comentando, mas eu falo um pouquinho no final sobre os aspectos que vocês devem prestar atenção. Bom, nossa aula hoje é sobre coerência e coesão, disciplina, redação, professora Margarete. E vamos a ela com força e fé e foco. Coerência e coesão são 2 mecanismos fundamentais para a produção de texto. Como eu falei na aula anterior, casa perfeitamente a aula anterior com essa, por isso. Ambos são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Ou seja, os elementos de coerência e coesão vão garantir que o texto tenha um elo, que ele tenha uma estrutura, um vínculo físico e lógico. Vocês vão ver qual dos elementos vai tratar desse elo físico e qual vai tratar do elo lógico. A coesão é o mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes do texto. Então, vocês já descobriram que a coesão é o elemento que cuida da parte física, que cuida do elo entre as palavras e frases, fazendo com que tenham sentido. Às vezes, começam assim um texto dizendo uma coisa, coloca assim um elemento ali que não liga, que não casa, que não faz essa interligação e acaba estragando todo o sentido, apagando o sentido. Eu quis dizer, eu adoro lembrar disso. Eu quis dizer, mas não disse. Disse outra coisa. Por quê? Por causa, às vezes, de um elemento, de uma preposição, de uma conjunção mal empregada, você destrói todo o sentido de uma frase. O significado de coesão está relacionado com mecanismos linguísticos do texto, que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. É o que a gente reforça o que a gente acabou de falar. A coesão liga. Mecanismos linguísticos são os mecanismos que fazem a conexão. Conjunções, preposições que fazem essa ligação de termos, frases, aí ligando as ideias de forma com que elas tenham sentido. É como um quebra-cabeça. Se você botar a peça de cabeça para baixo ali, ela até pertence àquele lugar, mas ela está colocada de forma errada, ela não vai encaixar. Ela não vai pertencer ali. As palavras têm que estar encaixadinhas no texto para fazerem sentido. A coesão cria relações entre palavras do texto, de modo a guiar o leitor relativamente a uma sequência de fatos. As palavras têm ordem, as palavras não são colocadas no lugar aleatoriamente. Eu quero colocar o artigo aqui no final porque eu acho mais bonito, eu acho tão bonitinho. Não, eu quero colocar o verbo cá na frente porque eu acho mais engraçado. Não. Tudo em português tem ordem. Matemática não tem ordem, não tem os sinais, não tem. Pois é, português também tem a ordem. Matemática não tem de onde você começa a fazer conta, de que lado você começa a fazer a conta, quais os elementos você elimina primeiro, parêntese, colchete, chave. Pois é, português é a mesma coisa. As palavras não são colocadas ali porque a gente quer. O artigo tem um lugar, o substantivo, o adjetivo, o verbo.
tudo tem o seu lugar. Se você mexe nessa ordem, existem casos em que essa ordem pode ser mexida, sim, a licença poética permite que poesias, músicas brinquem com as palavras, mas aí é questão de poética, é questão de criar essa magia das palavras. Mas no texto normal, não, elas têm que ocupar o lugar devido delas. Uma mensagem coesa apresenta ligações harmoniosas entre partes do texto. Claro, eles são harmoniosas, encaixam perfeitamente, tranquilamente, você não se assusta. Tem certas ligações que a gente vê em algum lugar e diz, nossa, tem alguma coisa errada. Quer observar uma coisa? Tradução de filme. Assista filme com a legenda, mesmo em português, com o áudio e a legenda dificilmente batem. Mesmo se você assistir em português e colocar a legenda em português, eles fazem uma legenda que não bate de forma alguma, com umas expressões que a gente não usa, não vê aqui. Eu fico pensando, de onde vem isso aí? E se for no original, então pior ainda, se for o áudio em inglês, as coisas que colocam no português, porque tradução, legenda não é tradução ao pé da letra. Eles têm que encaixar para fazer sentido em outro país. Então, eles vão substituindo por outras coisas. Então, essa questão de legendar e de traduzir é complicado e acaba ficando, às vezes, perde essa questão da harmonia. Recebem o nome de conectores ou conectivos, os elementos que são responsáveis pela coesão interfrásica do texto. Eles fazem o que? A ligação entre as frases do texto. Criam relações de dependência entre os termos e geralmente são representados por preposições, conjunções e advérbios. Então, são esses os elementos de coesão mais importantes. As preposições, as conjunções e os advérbios, mas principalmente as preposições e conjunções. São os elementos mais importantes de coesão. Eles que representam os conectivos, eles fazem conectores, conectivos que fazem a conexão, que ligam as palavras dentro das frases. E aí vem um exemplo aqui de um erro de coesão. Elementos colocados fora do lugar, tornando a frase incompreensível. O ontem lanche menino comeu. Essa frase foi toda mexida, essa oração foi toda tirada da ordem. Por quê? Substantivo aqui é o quê? Lanche e menino. Se eu dissesse o lanche comeu o menino ontem, não teria lógica isso, porque o lanche não come o menino. Então, o substantivo que viria, o substantivo vem sempre depois do artigo, vocês devem saber isso da aula de português. Primeiro o artigo, depois o substantivo, que se encaixaria menino, o menino. Depois do substantivo, geralmente vem verbo, o menino comeu, lanche, ontem. E o advérbio vai lá para o final. Então, a melhor ordem aqui seria, o menino comeu lanche ontem. Não precisa ser o lanche ontem. Lanche. Não sabe se ele comeu, se foi um lanche só, se foram dois, foi lanche. E essa frase aqui está solta. Lembrem que a gente só consegue analisar melhor a frase dentro do contexto. Nada em português é solto. Tudo em português tem que estar em um contexto para poder analisar melhor. Então, ela assim solta, o que eu posso falar sobre ela é isso. Agora, de que contexto ela foi tirada? Digamos que é um filme de terror. Aí poderia ser. O lanche comeu o menino ontem. Sim, porque não é verdade. É um filme. Dentro daquele ambiente ali faz. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Lembra que eu falei? A coesão é a ligação física, né? E a coerência é a ligação lógica, é a ligação de sentido, é o sentido que aquilo que você diz tem, o que é que aquilo transmite. Às vezes uma pessoa vem toda feliz escrever um texto, 4 páginas, e você lê e não diz nada com nada. Aí vem uma pessoa com meia página e disse tudo. Então,
é a coerência, é o sentido, é a lógica do texto, que tem a ver com o quê? Com o que você não pode começar afirmando uma coisa e terminar negando. Se você começou afirmando, você tem que terminar afirmando. Aí eu volto novamente a falar de filmes. Quando explica um filme como Cidade de Deus, que é um filme que fica voltando o tempo todo para explicar o que aconteceu, para que você entenda. Legal. Só que na escrita você não tem como ficar fazendo. Por exemplo, numa dissertação você não tem como ficar voltando, que não tem nem espaço para isso. O espaço é curto, são poucas linhas. Você pode mudar de opinião. Por exemplo, uma tese. Eu defendi uma determinada tese no mestrado. Se eu quisesse seguir com essa mesma tese, como já tem muito tempo, o que eu defendi, tese não, desculpa. No mestrado só se defende tese em doutorado. Defendi a dissertação. Mas já tem anos. Eu poderia pegar esse mesmo assunto e agora criar uma tese e defender. Eu poderia me posicionar agora contra o que eu me posicionei a favor. Por quê? Porque já se passaram anos e as coisas podem ter mudado. Mas ali, dentro da mesma estrutura, do mesmo texto, naquele mesmo momento, não tem nem espaço para você mudar de opinião ali, tão rápido. Perde a lógica, perde o sentido. Você não pode começar um texto falando que era uma bela manhã de Natal e terminar falando que todos felizes sentaram à beira da fogueira. Se você estava falando de Natal, como é que você vem para a festa junina no final sem mostrar uma passagem de tempo, alguma coisa assim? Então perde o sentido. A mensagem de um texto é coerente quando ela faz sentido. Lembre, coesão é ligação de elementos. Coerência, ligação de sentido. E é comunicada de forma harmoniosa, de forma que haja uma relação lógica entre as ideias apresentadas, onde umas complementam as outras. Então, as ideias se complementam, elas se completam. Não pode uma ideia ser contra e a outra a favor numa mesma estrutura, sem ter uma explicação lógica para isso. Para garantir a coerência de um texto, é preciso ter em conta alguns conceitos básicos. Com relação a isso, você tem que saber determinada lógica das coisas, conceitos básicos normais. Eu vou ler o exemplo e vocês vão entender o que é que isso quer dizer melhor. É um exemplo de erro de coerência ou incoerência. O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. Foi a um restaurante almoçar e em seguida foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Vê se tem sentido isso aí. Ele estava sem dinheiro e primeiro ele foi almoçar para depois ele ir sacar o dinheiro. Esses são os conhecimentos básicos que a gente tem que ter, dessa lógica de vida. Se eu não tenho dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar o dinheiro. Então, a primeira coisa que ele teria que fazer era sacar o dinheiro. Ele estava com fome e não tinha dinheiro. A primeira coisa era providenciar o dinheiro para poder almoçar. Não primeiro almoçar e depois ele vai ao banco, não tem sentido. Ele almoçou como? Ele pagou como esse almoço? Se dissesse que um amigo o convidou para almoçar, aí esclareceria as coisas. Mas não é isso que diz aí. Então aí é que está aquela questão do eu quis dizer, mas aqui não me disse nada. Como ficaria isso na estrutura coerente? O homem estava com muita fome, mas não tinha dinheiro na carteira. E por isso foi ao banco e sacou uma determinada quantia para utilizar. Em seguida, foi a um restaurante e almoçou. Observe se não tem mais sentido, se não tem mais lógica dessa forma. Fome, percepção de que não tinha dinheiro, necessidade de ir buscar dinheiro, se dirigir a um restaurante e almoçar. Essa seria a ordem coerente, a ordem lógica. Desculpa, eu tinha colocado para vocês aqui uma música, como eu falei, mas foi bloqueada no YouTube. Eu vou só fazer referência a ela, vou tentar colocar ela como
como anexo, fora do slide, eu vou tentar colocar, mas não vai ficar como antes, que antes eu comentava, ao mesmo tempo que a música passava, eu comentava, era mais interessante, mas eu vou tentar fazer só um apanhado para vocês já assistirem, focando no que eu vou falar. É uma música do cantor Falcão, que eu uso muito quando eu falo de incoerência, coerência e incoerência, eu uso muito essa música. É uma música que é totalmente incoerente. Vocês vão observar que o quê? É como se uma pessoa ligasse para um defunto para informar que não foi ao enterro dele, porque não foi avisado antes, que ele tinha que ter avisado antes de morrer, quando ele ia morrer, a hora que ele ia morrer, o local onde ia ser o enterro, para ele poder ir. E como o defunto não avisou, ele não pôde ir para o enterro. E aí ele desqualifica toda a situação, que é uma situação que não é alegre. Ele fala que não foi se divertir no velório, porque ele não sabia do horário, não podia atrapalhar, senão ele ia perder o emprego. Enfim, ele passa a música toda como se estivesse conversando com o morto. Claro que ninguém que morre vai saber a hora para marcar o dia, a hora, a data e te convidar, saber com antecedência para que você deixe um horário vago na sua agenda para comparecer ao enterro, que ele chama de divertimento, que ele não foi se divertir no velório. E a cena toda é muito cômica. No final, lembra muito o meme do caixão. As pessoas saem padre, saem as pessoas dançando, carregando, como se fosse um momento de diversão. Até a imagem não é coerente com a situação. Vocês vão observar, eu quero que vocês assistam, e depois, quando a gente se encontrar no Meet, eu quero ouvir vocês com relação a isso. Observem todos os aspectos de incoerência que aparecem e que são ditos, que são cantados nessa música. Finalizando, os problemas existem e nada é fácil. Mas com força e determinação tudo se realiza. Não desista, não desistam de nada. Para vocês não tá legal, para mim também não tá não, gente. Não pense que tá fácil. Tá fácil, tá dando aula em casa. Não é fácil, porque eu não tenho mais feriado, eu não tenho mais sábado. Eu trabalho todos os dias. Antes eu tinha minha folga. Por quê? Quando eu não estou dando aula, eu tenho que fazer alguma coisa da escola, fora as coisas de casa. Quem é mulher, não que o homem não faça, que eu tenho, meu pai sempre fez, agora que não está podendo fazer. Eu sei que homem também faz coisa em casa, mas pra gente, não sei, mulher tem uma coisa de, eu não posso ver um papel que eu quero tirar, eu quero limpar e às vezes não posso porque estou dando aula. Hoje, como eu tomo aulinha, eu já não fiz nada, malmente fiz uma luta para tomar banho. Então, problemas existem. É fácil? Não. Vai ser fácil? Não. É um ano maravilhoso? Não é mesmo. Mas não desista. Foque no que você quer. Não desista. Fique determinado que tudo vai se realizar, se Deus quiser. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem curtinha essa, ainda mais curta do que a outra. Que legal, né? Essa semana as aulas estão bem curtinhas. Obrigada demais pela atenção. Assistam de verdade. Ouçam a música. Pensem sobre ela. E até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau.